Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 28 de junho de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Professores Diferentes. Entre familiares e amigos, encontras na terra a oficina do teu burilamento. Com raras exceções, todos apresentam problemas a resolver. Problemas na emoção e no pensamento, problemas na palavra e na ação, problemas no lar e no trabalho, problemas no caminho e nas relações. Prossegues assim junto deles como quem respira ao pé de múltiplos instrutores num instituto de ensino. Muitos reclamam trabalho, lecionando-te paciência, enquanto outros te ferem a sensibilidade, diplomando-te em sacrifício. Há os que te escandalizam incessantemente, adestrando-te em piedade, e aqueles que te golpeiam a alma com as lâminas invisíveis da ingratidão, para que aprendas a perdoar. E as lições vão surgindo à maneira de testes inevitáveis. Agora é o esposo que deserta, dobrando-te a carga de obrigações, ou, noutras circunstâncias, é a esposa que se rebela aos compromissos, agoniando-te as horas. Hoje ainda, são os pais que te contrariam as esperanças, os filhos que te aniquilam os sonhos, ou os amigos que se transformam em duros entraves no serviço a fazer. Nenhum problema, entretanto, aparece ao acaso, e por isso é imperioso te armes de amor para a luta íntima. Fugir da dificuldade é, muitas vezes, a ideia que te nasce como sendo o melhor remédio. Semelhante atitude, porém, seria o mesmo que debandar, menosprezando as exigências da educação. Carrega, pois, com serenidade e valor, o fardo de aflições que o pretérito te situa nos ombros, convicto de que os associados complexos do destino são antigos parceiros de tuas experiências a repontarem do caminho, solicitando contas e acertos. Seja qual for o ensinamento de que se façam intérpretes, roga a sabedoria divina, te inspire a conduta, a fim de que não percas o merecimento da escola a que a vida te conduziu. Ainda mesmo em lágrimas, lês em revolta no livro do coração as páginas de dor que te imponham, ofertando-lhes por resposta as equações do amor puro em forma de tolerância e bondade, auxílio e compreensão. Recorda que o próprio Cristo, sem débito algum, transitou cada dia na terra entre esses professores diferentes do Espírito, e solucionando na base da humildade os problemas que recebia na atitude e no comportamento de cada um, submeteu-se a sós à prova final da suprema renúncia, a qual igualmente te submeterás um dia na conquista da própria sublimação, o único meio de te elevares ao clima glorioso dos companheiros já redimidos que te aguardam vitoriosos nas eminências da espiritualidade. Uma ótima palestra a todos. Olá, amigos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 779 a 785. Elas estão na parte terceira das Leis Morais, no capítulo 8 da Lei do Progresso, o item Marcha do Progresso. Bom, então, vamos estudar aí a parte terceira das Leis Morais da Lei do Progresso, o item é a Marcha do Progresso. E nós vamos examinar as seguintes questões. O homem, ele se desenvolve por si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Progresso moral e intelectual sempre andam juntos?
um facilita o outro? Porque muitas vezes os mais instruídos são os mais pervertidos. O homem pode paralisar a marcha do progresso? Que pensar dos que tentam detê-la? E aqueles que o fazem de boa fé, acreditando que estão favorecendo o progresso? O aperfeiçoamento da humanidade é sempre lento e progressivo? Pois bem. Ou então as questões são essas. As questões 779, 780, 780A, 780B, nesse primeiro conjunto, que são as seguintes questões. O homem se desenvolve por si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? O progresso intelectual facilita o progresso moral? Por que, muitas vezes, os mais instruídos são os mais pervertidos? Pois bem, o homem, ele naturalmente se desenvolve por si mesmo. Mas o que acontece? Todos nós somos uma individualidade e, portanto, nós vamos nos desenvolver de forma e em tempos diferentes. Acontece também que, por meio do contato social, os mais adiantados eles acabam auxiliando aí o progresso dos retardatários, dos mais atrasados. Nós somos seres gregários, nós seguimos um modelo de progresso em sociedade, né? A misericórdia divina, ela nos dá esse modelo. Nós não fomos criados para viver em casulos, nós não nos desenvolvemos sozinhos. Então nós trocamos um ser humano lá no passado remoto da humanidade, ele observou o fogo, né, e utilizou o fogo em seu benefício para fazer alimentos, para proteção e como ferramenta, né, até tecnológica, para criar flechas, arcos, enfim. E a roda também, né, nós tivemos aí a invenção da roda que impulsionou, né, o nosso progresso. Ora, foram indivíduos que tiveram, né, esse olhar. Não precisou que todos nós, né, eu tenho que descobrir, eu nasci, não tem fogo, não tem roda, não tem nada, eu sempre vou nascer num ambiente atrasado. Não, para quê? Isso não tem a mínima necessidade, eu vou aprendendo, né? Os mais adiantados vão ensinando os mais atrasados, é assim que nós funcionamos, né? Nós vamos nos desenvolver por si mesmo, né? Nós somos individualidades, mas nós temos ferramentas aí que elas servem de alavanca, né? Que vão nos ajudar e vão acelerar o nosso aprendizado. O progresso moral, ele depende, ele decorre, né, do progresso intelectual, mas ele nem sempre, né, está ali junto ou vai segui-lo imediatamente. Quanto mais intelectualizados nós formos, mais nós vamos ter o nosso livre-arbítrio desenvolvido. E nós vamos poder discernir melhor entre o mal e o bem e fazermos aí as nossas escolhas. Evidentemente, aumentando aí a responsabilidade sobre os nossos atos. Mas o que acontece é que, primeiramente, nós desenvolvemos a intelectualidade, né? E a moralidade ela é uma consequência. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo ali o meu senso moral através do meu livre-arbítrio, né? Então eu vou progredindo moralmente. Se eu não tiver intelectualidade, como que eu vou desenvolver o meu livre-arbítrio? Então a intelectualidade sempre vai chegar primeiro, né? E vai seguir aí da consequente moralização do ser. Muitas vezes parece, né, que os povos mais instruídos, eles são os mais pervertidos, né? Isso se dá porque esses povos não atingiram o progresso completo. Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral,
pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo elas chegam a equilibrar-se. Ora, nós vemos aí através da nossa história em todos os povos, todas as sociedades, que essas sociedades elas têm aí um grande avanço tecnológico e elas se utilizam desse conhecimento tecnológico para quê? Para escravizar os povos menos instruídos, né, mais atrasados que estão ali ao seu redor. Né? Então, e isso acontece também nos dias atuais. Né? Utilizo o meu poderio bélico, né? Eu não preciso necessariamente agredir, né, o meu vizinho, mas eu escuto, olha, eu tenho aqui, eu estou armado, ó, eu tenho aqui, me respeita. Né? Você não quer fazer um acordo comigo de cooperação mútua, entre aspas, né? Eu te dou espelhos, você me dá aí a tua matéria, né? A tua matéria-prima e eu vendo para você, eu trabalho essa matéria-prima e depois eu vendo para você. Nem troca de mais de matéria-prima. Então, nós vemos isso hoje em dia ainda acontecer, é um modelinho. Então, nós não somos ainda tão desenvolvidos moralmente ao ponto de nós não utilizarmos mais a intelectualidade desenvolvida que nós temos para sobrepujar, né, os povos ali que ainda não chegaram ao mesmo nível de desenvolvimento que eu. Então, um dia nós vamos equalizar essa situação, mas é o que nós vemos, né? As nações mais adiantadas tecnologicamente, nem sempre você vê ali, né, um acompanhamento moral. Né? Você tem assim a ideia de que os povos mais atrasados eles vivem mais em paz, o índio, por exemplo, mas é porque nós não vivemos ali o dia a dia, né? Para saber que existem conflitos, né? Que existem disputas. Lógico que hoje em dia você não tem mais, como era na época do descobrimento aqui, aquelas guerras entre tribos, né? Entre nações indígenas, mas houve muito no passado. Né? Os povos viviam guerreando entre si, né? por disputa de território, de alimento, de etc. Então, mesmo entre os índios, os mais desenvolvidos tecnologicamente, eles sobrepujavam aqueles que não tinham ainda atingido esse progresso. Isso faz parte aí do nosso aprendizado, da nossa moralização. Né? Vai chegar uma época que eu cresci tecnologicamente, a minha moral está aqui, mas a ideia é isso, né? São as asas do anjo, né? Eu consegui equalizar, né, essa situação onde eu seja tão desenvolvido intelectualmente, mas também seja desenvolvido moralmente, aí eu não vou mais procurar escravizar, eu não vou mais procurar corromper, porque eu já tenho uma moralidade suficiente para entender, não é, que isso não vai me fazer feliz. Bom, dando sequência ao nosso estudo, nós vamos examinar agora as questões 781, 781A e 782. O homem pode paralisar a marcha do progresso? Que pensar dos que tentam detê-la? E aqueles que o fazem de boa fé acreditando que estão favorecendo o progresso? Ora, o homem não tem o poder de paralisar a marcha do progresso, embora, né, evidente, possamos às vezes embaraçar, atrasar a marcha do progresso. E os que se dedicam a isso, achando, né, que farão com que a humanidade retrograde, sofrerão as consequências de seus atos e acabarão sendo carregados pela corrente que tentam deter. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor ao progresso. É uma força, né? O progresso faz parte da lei natural, é uma força viva, né? Cuja ação pode ser, sim, retardada,
dependendo, né, dos indivíduos ali, ela pode ser retardada, porém ela não pode ser anulada por leis humanas mais. Quando estas se tornam incompatíveis com o progresso, eles acabam despedaçando-as, né? Essas leis, juntamente com aqueles que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. As nossas leis, as leis humanas, elas guardam proporção com a nossa evolução atual. Então nós somos seres ainda atrasados, materializados, egoístas, orgulhosos, e o nosso código ele vai refletir essa nossa personalidade momentânea. Esforços, eles são feitos aí no sentido de nós nos melhorarmos, e esses esforços acabam sendo refletidos nas nossas leis. Elas vão parar de ser atualizadas no momento que elas estiverem em concordância com a justiça divina. Aí nós vamos ter as leis que não são derrubadas porque são justamente as leis divinas. Mas enquanto essas leis, esses decretos, eles refletirem o nosso atraso moral, é claro que conforme nós formos aí avançando na senda do progresso, essas leis vão sendo alteradas, modificadas. Isso faz parte, né, da nossa condição. Tem aquela frase famosa do Pablo Neruda, né, que se pode cortar as flores, mas não se pode deter a primavera. Se exemplifica bem, né? Nós podemos aí dar um atraso, podando aqui e ali, né, o progresso, mas a gente não pode deter o progresso, né? O progresso ele faz parte, ele é inerente à nossa condição humana. Nós somos seres que fomos criados simples e ignorantes, a nossa destinação é sermos espíritos puros. Então nós temos esse norte dentro de nós, nós procuramos o progresso, nós estamos sempre em movimento, né? Procurando justamente esse futuro melhor, que é o futuro de um espírito puro. Eu vou estar sempre procurando isso. Então faz parte da nossa condição humana a procura do progresso. Mesmo aqueles que estejam agindo de boa fé, tá? Eu não tenho maldade, eu tenho boa fé, né? Eu estou seguindo minhas convicções religiosas, mas mesmo eu tendo essa boa fé, eu estou, de certa forma, paralisando o progresso, eu estou atrasando o progresso. Também, mesmo esses, né, que estejam aí imbuídos de boa fé, eles serão como pequeninas pedras na estrada, que elas não vão impedir que o carro avance, né? Nós temos aí, no passado, né, a Igreja Católica, que tinha uma força, às vezes, maior do que dos próprios regentes, dos monarcas, dos reis, e que sentenciou aí vários pensadores que divergiam do seu pensamento, de que a Terra era o centro do universo, enfim. Pessoas foram queimadas, né, livros foram destruídos, mas e aí? Conseguiram deter o conhecimento, o progresso? Não. Eles paralisaram durante algum tempo, mas a própria força do progresso acabou tirando, né? Varrendo da história, né, aquelas figuras. Da história não, né? Tá lá registrado. Mas enfim, essas pessoas, esses papas, esses bispos, esses pensamentos retrógrados, eles não fazem mais parte, né, do nosso dia a dia, porque o progresso está aí mostrando, né? Embora nós ainda tenhamos alguns atrasos, assim, algumas ideias ditas medievais no meio religioso, né, nas várias vertentes religiosas que existem mundialmente, mas a tendência
que isso aí, né, esses costumes ainda muito atrasados, né, essas crenças muito atrasadas, com o progresso, né, com o conhecimento, eles vão aí perdendo força, né, e nós possamos chegar aí aquela história da equalização, né, crescimento intelectual junto com o crescimento moral, eu vou ter o que? A verdade, né, eu não vou mais ter as crendices, porque o meu pensamento religioso ele vai acompanhar, ele acompanha muito a minha moral, o meu avanço moral. Então, Deus, né, que eu acredito é o Deus que está bem próximo daquilo que eu consigo entender, né, daquilo que eu consigo aceitar. Então, ainda é o Deus da barganha, né, que eu vou fazer determinadas coisas para ter o benefício, eu vou agir assim, dessa maneira, eu vou dar isso, eu vou fazer aquilo, eu vou me comportar, eu vou frequentar, eu vou ler, né? E vou receber aí as bênçãos divinas, Deus vai me proteger, nada vai acontecer, nunca vai me faltar. Ainda né, nós ainda cremos nesse Deus da barganha, né? Eu dou a oferenda, eu vou lá no altar, dou a oferenda em troca algo material e Deus vai me dar também algo material, porque o que eu anseio são as coisas materiais ainda, né? Mas nós vamos evoluir, né? Já estamos evoluindo, já estamos nesse caminho e não tem como parar isso. Nós podemos sim dar uma atrasada, né? Mas o progresso, ele quando ele chega, ele tem essa força da velocidade, né? Então, quando ele chega e acabou, e não tem mais como, não se volta mais atrás. Nós não vamos mais voltar a achar que a Terra é o centro do universo. Não tem mais como, não tem mais argumentos para isso, né? É daqui para frente. Continua. Questão 783. O aperfeiçoamento da humanidade é sempre lento e progressivo? Vamos ver o que os nossos amigos responderam. Ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Então, existe essa coisa do progresso. O progresso é uma conquista, né? Por isso que ele é lento, ele é regular e lento, né? Agora, o que acontece? Quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Então existe um planejamento. A gente não pode ficar aqui ad eterno, né? É lento, progressivo, vou ficar aqui no meu mundinho. Tem que haver, né, esse progresso. Então, de tempos em tempos, se eu não progredir o suficiente quanto deveria, né, a força, né, das coisas vai me levar, né, um abalo físico-moral vai fazer com que eu avance. O homem não pode ficar indefinidamente na ignorância, pois deve atingir a meta para a qual Deus o criou. E qual é a nossa meta? Sermos espíritos puros. Nós vamos nos instruindo pela força das coisas. As revoluções morais, bem como as sociais, elas vão se infiltrando pouco a pouco nas nossas consciências, germinam e acabam por irromper, derrubando antigas crenças e comportamentos que não mais estão em harmonia com as nossas necessidades e aspirações. Aquela coisa, nós vamos acumulando conhecimento, nós vamos progredindo intelectualmente, então chega uma hora que aquelas nossas antigas crenças, elas são derrubadas, aquilo não me cabe mais. Fazendo uma analogia, é o aluno que se adiantou, não é? Ele já pode passar, né, para o ano seguinte, mas ele ainda se acha preso ali, né, naquela mesma sala de aula, tendo aquelas mesmas lições, ele não aguenta mais, ele quer coisa nova. Naquilo ali ele já aprendeu, o que tem, não é? Para frente, então aquelas ideias, aquelas coisas antigas eu não quero mais, né? Eu descarto, eu quero aprender coisas novas. Nas grandes comoções, ou seja, nos desastres naturais, nas guerras, nas doenças, o homem quase sempre enxerga só a confusão e a desordem, né? Se procurarmos elevar o pensamento e sairmos
do egoísmo das nossas consciências, conseguiremos ver a providência divina que sabe do mal tirar o bem. São as tempestades que saneiam a atmosfera. Então, esses desastres naturais, essas guerras, essas doenças, elas sempre vão trazer algum benefício. A guerra, embora seja um ato belicoso terrível, onde vidas aí são ceifadas, mas você tem o avanço tecnológico que vai te beneficiar em outras áreas, a área da saúde, por exemplo, na agricultura, na tecnologia. Então, a sociedade, ao mesmo tempo que aconteceu um mal, mas daquele mal vai advir um bem, não é? Que seria esse progresso que a guerra nos traz. E outra coisa, né? A experiência de eu ter, perdão, baixas em ambos os lados, vai fazer com que eu pense também, né, melhor da próxima vez, né, onde houver um conflito. Será que não existe um meio diplomático para eu sair dessa encrenca? Será que tem que ser partido para a ignorância, para a luta? Porque eu perdi, o meu inimigo perdeu também, mas o preço que eu tive que pagar foi muito alto. Então também existe, né, esse lado bom. Essa coisa do progresso, né? Eu tenho uma sociedade e essa sociedade ela chega num limite, a coisa se repete, né? Um avanço, né? Acontece o apogeu daquela civilização e logo depois o que? O declínio. Por quê? Porque eu não atingi ainda a moralidade suficiente, então eu não estou estabilizado. Apesar de eu ter alcançado um avanço tecnológico muito grande, eu não, moralmente, eu não avancei. Então, essa civilização ela acaba por ruir. Se nós prestarmos atenção em todos os exemplos que nós temos das civilizações que sempre foram sobrepujadas, sempre acabaram por ser vencidas, né, derrotadas, quando nós analisamos, nós vemos ali o quê? Um atraso moral, não é? Muito exacerbado naquela civilização, em contraste com o progresso intelectual. Um exemplo, né, os incas, que eles tinham eram um avanço assim intelectual muito grande, eles eram matemáticos muito avançados, eles tinham conhecimentos astronômicos muito avançados também, conhecimentos agrícolas, eles tinham cidades, eles tinham um urbanismo, eles tinham cidades que rivalizavam com, né, muitas vezes, até ultrapassavam cidades medievais, né, cidades da Europa, do velho continente. Mas o que aconteceu? Em 1531, um espanhol, né, com um punhado de homens, né, em 1531, Francisco Pizarro, ele dizimou esse império, né, com 200 homens, 27 cavalos e uns índios, né, uns ameríndios ali que se juntaram às tropas espanholas porque eles estavam descontentes em relação ao tratamento dado pelo Império Inca, que escravizava, né, os seus inimigos, que explorava, que cobrava tributos. Então, o Pizarro ele chegou num ambiente em que tinha esse poderio, né, militar do Império, muito bem constituído, mas tinha o quê? A exploração, tinha um descontentamento. Se o Pizarro chegasse, encontrasse uma civilização avançada tecnologicamente e moralmente, e não explorasse, não escravizasse os povos, ali se fossem todos amigos, ele não ia encontrar, né? Ele poderia tentar com os poucos homens que tinha alguma coisa, mas ele não ia encontrar o apoio que ele encontrou. E se nós olharmos, né, a história ela se repete, né, ao longo dos anos aí, das civilizações florescem, caem e a história é sempre a mesma. Eu atingo um determinado poder, né,
eu escravizo, enfim, exploro aquelas pessoas ali ao meu lado e eu acabo provocando a minha própria ruína. Então, nós temos que pensar, né? Nós temos que raciocinar sobre isso, e o homem, ele vai aí enfim, por força, né, da própria lei do progresso, ele acaba, como ele falou aí, essas ideias elas vão entrando, né, no nosso inconsciente, e nós hoje em dia, essa ideia de guerra nós abolimos. Falar com as pessoas, né, com a maioria, se você fizer uma enquete, e as pessoas não querem a guerra, ninguém quer a guerra. Nesses conflitos que existem, você vai lá e pergunta para a população, ninguém quer conflito, ninguém quer guerra. Né? Acontece que os que comandam, né, os poderosos ali, estão vendo ali outros interesses, né? Eles que mandam, eles que têm o poder, enfim. Mas se você for perguntar para a população da Ucrânia, os ucranianos, se eles querem um conflito, não querem. Se você for perguntar para os russos, não querem o conflito. Né? Os palestinos, os judeus, a população quer viver em paz. Né? Nós vamos chegar lá. Nós estamos caminhando para isso. Né? É a nossa destinação. A gente não pode perder a esperança. Acho que nós estamos vendo os últimos suspiros ainda dessa coisa bélica, né, na nossa sociedade atual. Né? Por quê? Porque aquela história toda que nós já conhecemos. Né? O nosso planeta está mudando. Né? Está mudando porque a nossa população também está mudando. Então tem aqueles que são os mais atrasados, que fazem um estardalhaço danado, mas esses estão sendo convidados a se retirar, né, do nosso planeta, porque eles estão realmente atrasando aí o nosso tempo. Né? Nós já atingimos uma determinada data, né? E nós temos que evoluir. Né? Então, vai evoluir. Não chegamos... O nosso tempo está chegando ao fim, então providências estão sendo tomadas para que a programação siga adiante. Né? É a história da roseira. Né? Estão conseguindo aí cortar umas rosas, umas roseiras, mas a primavera está chegando. É isso que está acontecendo conosco. Né? Essas ideias retrógradas, belicosas, né, contra a vida, essas ideias estão sendo cada vez mais abominadas. É o progresso moral, graças a Deus, que está chegando aí para todos nós. Questões 784 e 785. Devido à perversidade do homem, não parece que ele recua ao invés de avançar? Qual o maior obstáculo do progresso? Devido à perversidade do homem, pode parecer que ele recua ao invés de avançar, mas se observarmos o conjunto, veremos que o homem se adianta, pois vai compreendendo melhor o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. É necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, aparentemente, né, nós estamos retroagindo, mas não é isso que ocorre. Né? O que nós vemos aí na mídia é que a mídia mostra realmente os crimes, ela só mostra as coisas erradas, na sua grande maioria. Né? Mas as coisas boas acontecem. A televisão, você liga lá a televisão, ela mostra um assassino, né? Um crime que aconteceu, não mostra o médico que fez um parto, que salvou uma vida. Isso aí é banal, né? A não ser que seja assim, algo extraordinário, mas os fatos corriqueiros que são positivos, que são bons, não dá ibope, né? E claro que os avanços ocorreram na nossa sociedade. Nós temos aí o exemplo do Tiradentes, por exemplo, que era um dissidente político e teve a pena, né, que teve de ser enforcado, de o seu corpo ter sido cortado, exposto, né, no caminho, pendurado, no poste até Vila Rica.
no caminho da prisão para a forca ele foi execrado, que era costume. O preso ia ali, percorria um determinado caminho, para quê? Para que ele fosse execrado na via pública. Ia alguém na frente falando do seu crime e a multidão ia ali acompanhando aquele cortejo, xingando, cuspindo, tacando pedra, objetos, até a pessoa ser executada finalmente. A sua casa foi derrubada, o solo foi salgado, isso constou no alto da execução da pena, né? Isso nós falamos de 1792. Portugal era uma superpotência da época, tinha um código de lei para a época avançado. Isso aconteceu. Hoje em dia, por mais atrasado que seja um determinado país, não se admite esse tipo de coisa. Embora aconteça algumas atrocidades, mas esse tipo de selvageria, não acontece mais. Isso reflete que é um avanço da nossa sociedade. O maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. Kardec refere-se ao progresso moral, pois o intelectual sempre se efetua. Ou seja, o progresso intelectual, ele, mesmo onde os povos moralmente não são adiantados, ele vai existir, o progresso intelectual. O moral não. À primeira vista, parece que o progresso intelectual fomenta a atividade dos vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelo luxo, pelas riquezas, porém acabam por incitar o homem a pesquisas que lhe esclareçam o espírito. Então você vê lá as civilizações gregas, romanas, então foram civilizações que chegaram ali no seu apogeu, Então você tem aí a exacerbação dos vícios, dos luxos, das riquezas, do orgulho, Mas você vê aí os filósofos, os grandes pensadores, daquela época. Então, acaba por fomentar também, essa coisa da intelectualidade, Parece que o progresso intelectual, claro, eram povos poderosos que usavam esse conhecimento que eles tinham, esse aparato bélico que eles tinham, porque eles tinham uma intelectualidade avançada, para escravizar, para explorar. Então, e aí o que ocorre? Ocorre a riqueza para aquele determinado país que tem aquele poderio militar devido ao seu conhecimento tecnológico, a sua primazia intelectual. Então é evidente. E é aquela população, eu exploro, eu sou rico, e eu vou cada vez mais me chafurdar aí nos vícios. Foi o que aconteceu. A história das civilizações, você tem ali aquele apogeu, chego lá no apogeu, o que acontece? Vício, uma civilização criminosa, e o que acontece? Ela acaba sendo derrubada. O que acontece aí com as civilizações, Isso aí a gente vê sempre a história se repetir. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da felicidade que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então, nós vemos aqui num processo de nasce, vive, morre, nasce de novo, e vive e morre, nasce de novo. Nesses intervalos eu vou fazer aí as minhas avaliações, Falei, puxa vida, minhas escolhas me levaram, para onde minhas escolhas me levaram, e vou saber, escolher melhor conforme eu vou crescendo a minha intelectualidade, a minha moralidade também, eu vou fazendo melhores escolhas, e aí eu vou entendendo aonde está a verdadeira felicidade.
e vou correr atrás dessa verdadeira felicidade que não está, não é na posse de coisas materiais, né? Mas isso é um processo lento, né? E que faz parte aí da grande escola da vida. Nós vamos, qual é a nossa destinação? Espíritos puros, vamos chegar lá. Nós vamos combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho, para conseguirmos chegar lá. E tem uma observação, né, que ele faz, vide egoísmo, no capítulo 12. Né, e nós pensamos lá, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, nós vamos modificar a nossa sociedade. A sociedade, nós só vamos ter uma sociedade mais justa, mais perfeita, quando nós nos modificarmos. Não adianta nós ficarmos aqui apontando, né? Os políticos são tudo corruptos. Os políticos somos nós. Né? A corrupção ela é um reflexo da nossa sociedade. Né? Nós somos corruptos. Porque nós somos egoístas ainda. Né? Nós somos orgulhosos, é isso que nós temos que combater. A partir do momento que eu combato isso, naturalmente, né, os políticos que forem sendo colocados ali, eles vão representar realmente, né, nós vamos ter cada vez políticos menos corruptos a partir do momento que a corrupção diminua no nosso seio, na nossa sociedade. Não é isso? Então, é por aí. Nós temos que combatermos os vícios em nós mesmos. E, evidentemente, fazendo isso, né, a sociedade vai se melhorar. Bom, nós chegamos então ao final do nosso estudo, né? Então, o que nós vimos nessas questões? Né? Fizemos aqui um resuminho. O homem naturalmente se desenvolve por si mesmo, mas nos desenvolvemos de forma e em tempos diferentes. Por meio do contato social, os mais adiantados auxiliam o progresso dos mais atrasados. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Quanto mais intelectualizados, mais o nosso livre-arbítrio se desenvolve, pois podemos discernir melhor entre o bem e o mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. O progresso é uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas mais. Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Devido à perversidade do homem, pode parecer que ele recua ao invés de avançar, mas, se observarmos o conjunto, veremos que o homem se adianta, pois vai compreendendo melhor o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. O maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. À primeira vista, parece que o progresso intelectual fomenta a atividade dos vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto pelo luxo, pelas riquezas. Porém, acabam por incitar o homem a pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, meus irmãos, chegamos ao fim do nosso estudo, e que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça sempre em nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus.